Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Futuro Agora, o podcast das Apps. Eu sou o Pablo, cofundador das Apps. E as Apps é uma empresa de tecnologia e inovação que há mais de 10 anos trabalha com grandes marcas no Brasil e no mundo, entregando projetos e consultoria na área de tecnologia, engenharia de software, dados, inteligência artificial, gestão de times de tecnologia. E hoje, aqui no Futuro Agora, o nosso podcast, onde a gente fala com lideranças da área de tecnologia, da área de negócio sobre o futuro, tem uma convidada muito especial, que é a Moira Seneviva, nossa Head de People das Apps e sócia das Apps. Moira, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Futuro Agora podcast. Obrigada, Pablo. Moira, o pessoal está todo mundo curioso, principalmente quem trabalha nas apps ou quem quer trabalhar nas apps, né? Quem que é a Moira, essa figura, essa liderança que é tão inspiradora dentro das apps? Conta um pouquinho da tua história, Moira. Legal. Bom, primeiro eu quero começar agradecendo, né? Eu tô mais acostumada a estar desse lado da mesa, né? Fazendo as entrevistas do que sendo entrevistada. Então, para mim está sendo muito bacana também ter essa experiência aqui junto com você. Vou começar contando um pouquinho lá de trás, que eu acho que vale a pena para entender, né, como é que eu cheguei até aqui, o que eu estou fazendo no RH, né? Então, acho que isso é muito bacana. Ah, isso é interessante falar. A gente falou eu falei área de people, né? Sim, a nossa área de people nas apps é a nossa área também muito conhecida como RH ou recursos humanos, né? Enfim. Eu sempre brinco, né? Eu falo, pode ser people, pode ser RH, pode ser gente de gestão. O importante é convidar a gente para a mesa, né? Pode chamar do nome que for. Então, eu comecei, na verdade, com 17 anos fazendo estágio de qualidade numa área de engenharia numa empresa automotiva. Então, não tinha nada a ver com RH nessa época. Eu trabalhei 2 anos nesse estágio, depois passei um tempinho em qualidade mesmo. E eu trabalhava muito com a parte de instruções, processos, etc. E a área de RH dessa empresa estava começando ali um trabalho de padronização. E aí me convidaram para fazer esse trabalho com eles. E eu fui lá, bem novinha, lá em 2011, para poder fazer lançamento de lista de treinamento no sistema, um negócio bastante operacional, e também escrever os processos que eles tinham lá de treinamento, processo de recrutamento e seleção, e foi muito aprendizado, né? Toda a minha base ali da área de recursos humanos começou nesse momento, eu passei mais de 2 anos nessa empresa, e depois eu saí de lá para poder ter uma experiência internacional. Eu queria muito conhecer um outro país, nunca tinha saído da casa dos meus pais, então eu fui morar sozinha no Panamá. Fiquei por lá durante 5 meses, estagiando numa outra empresa, numa multinacional de bens de consumo. Foi assim, mudou a vida, né? Porque quando a gente vai para fora, quando a gente sai ali de casa, não é só a parte profissional que a gente desenvolve, né? Toda a parte também de sobrevivência, de aprendizados e tudo mais. Então, foi muito bacana para mim. Lá eu estagiava na área de finanças, foi diferente também. E aí, quando eu voltei para o Brasil, fui procurar estágio de novo. E aí, foi o RH que me chamou. E eu falei, bom, acho que eu tenho alguma coisa aqui com essa área, vou para lá novamente. Ô, Mori, qual que é a tua formação? A minha formação é administração. Eu me formei na verdade, eu me formei em gestão de comércio internacional pela Unicamp e depois em administração pela Unicamp também. Então, nessa época toda aí, todos esses estágios, eu estava entre as 2 formações, né, fazendo aí esses 2 cursos. Então, a administração, né, uma formação muito ampla, né, dá margem para você fazer várias coisas. Então, eu queria conhecer um pouquinho de cada uma das áreas que a gente tinha lá. Foi muito bacana, né? Eu fiz faculdade trabalhando, então também acho que é uma coisa que agrega bastante. Você vê na prática, você faz no seu dia a dia e depois você vai estudar por que você está fazendo aquilo. Eu acho muito bacana. Gostei muito de ter tido essa oportunidade também. E aí eu entrei, então, nessa empresa que era automotiva, uma multinacional automotiva, montadora, e fui trabalhar na área de business partner como estagiária também. E lá também eu trilhei toda uma carreira dentro da área de RH, né? Então, eu trabalhei com remuneração durante alguns anos. É uma área muito específica da parte de recursos humanos, né? Trabalha muito com números, trabalha com budget. Então, é uma coisa que é bem diferente do que geralmente se faz dentro de uma área de RH. E depois, eu conquistei uma vaga como business partner também, onde eu tinha ali uma visão mais geral de todos os subprocessos. Isso era muito bacana. E essa foi um pouco do meu crescimento dentro da área de recursos humanos. Como business partner, eu migrei para o setor de tecnologia. Foi um movimento intencional, né? Eu gosto muito de trabalhar com RH, apesar de não ter
feito uma primeira decisão de entrar. E quando eu comecei, eu pensava muito sobre isso, assim. Eu falava, poxa, mas eu não escolhi RH, o RH que me escolheu, né? E conversando com pessoas do setor sobre isso, eu entendi que é uma coisa comum para quem trabalha em RH, né? As pessoas não pensam muito em começar a sua carreira trabalhando nessa área. Já pensei bastante sobre isso, né? Sobre o porquê. Eu acho que o RH dentro de algumas empresas acaba não tendo o status que as pessoas querem ali dentro das suas carreiras, por vários motivos, isso acaba não interessando tanto. Não é o caso das Apps. Não é o caso das Apps. E aí eu acho também que a gente acaba não conhecendo tudo que uma pessoa que trabalha dentro da área de recursos humanos pode fazer. E eu fui percebendo que dentro da área de recursos humanos, de people, de gente de gestão e etc., a gente consegue ajudar a empresa a crescer, ajudando as pessoas que estão lá dentro, né? Então, isso é muito gratificante, isso tem muito potencial. E aí eu fui, então, querendo ajudar cada vez mais, e eu entendi que o setor de tecnologia era onde a gente tinha mais oportunidade de fazer isso, né? Então, é onde estava a vanguarda, onde as pessoas estavam aplicando as tendências, aplicando todas as novas metodologias de gestão de pessoas, de inovação e etc. E eu falei, bom, quero ir para esse lugar. Então, aí, comecei esse movimento de migrar para o setor de tecnologia, inicialmente como business partner também, trabalhei em uma outra empresa, e logo depois fui convidada aí para vir para as Apps, com muita felicidade aí já para montar a área de people. Como foi esse encontro com as Apps? Esse encontro foi muito especial. Foi um encontro muito especial. Foram coincidências que foram me levando as pessoas que estavam chegando aqui, né? Então, na época eu estava iniciando ali um mestrado e a pessoa que era minha orientadora conhecia o Tiba, que é nosso CEO, e que ia montar então essa área de RH e me indicou para poder fazer esse processo seletivo, para poder conversar um pouquinho sobre as perspectivas da empresa. E aí deu tudo certo, foi só alegria. Tudo certo e foi ótimo. Estou lembrando aqui, né, que você entrou, você criou a área, né, de people, né, na área de RH que a gente não tinha, né? Nas Apps a gente tinha as funções espalhadas com algumas pessoas de outras áreas, né? E quando o Tiba assumiu como CEO, uma das missões era criar a área de people e aí ele trouxe você para criar e foi um sucesso. Agora, o que é mais legal na área de RH, na área de people? Olha, o que é mais legal, tem uma coisa que eu sempre falo que eu gosto muito. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas, porque o potencial criativo para inventar problema novo que a gente tem é interminável, assim. Então, eu me deparo com algumas situações que eu tenho que resolver que eu falo, cara, olha, a pessoa aqui foi fundo e aqui vai ser um problema bacana da gente trabalhar. Então, o que eu acho mais legal é desafio diferente todos os dias, né? Eu estou na área de RH há 14 anos, mais de 14 anos, e eu sempre me deparo com coisas novas. Desafios novos, problemas novos. A gente está lidando com pessoas, né? Então, cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua necessidade. E tá dentro aí desse meio, podendo ajudar as pessoas a resolverem seus problemas, para mim é a parte mais legal. Muito bom. Legal, Mayra. E sobre as apps, como é que é a área de people das apps? Conta um pouquinho da sua visão, né, sobre as apps, né? Como é que é a cultura das apps? Fala um pouquinho desse lugar nosso, né? Que a gente Falar um pouquinho sobre a nossa cultura, né? Uma cultura que a gente cultiva todos os dias e eu gosto muito de olhar para a cultura de um lugar de que a cultura ela existe, né? O que a gente precisa fazer e o que eu vim muito para fazer nas apps lá atrás, a gente continua levando isso até hoje, é entender o que é essa cultura e como é que a gente pode melhorá-la e cuidar dela todos os dias para que as pessoas se sintam confortáveis, né? Então, dentro das apps, eu acho que uma coisa que faz muito parte do nosso DNA, muito parte da nossa cultura, e é difícil para quem chega de fora entender, é uma coisa complicada de explicar, é o nível de colaboração e de ajuda que a gente se dá lá dentro, né? Então, tanto as pessoas que estão entrando, começando com a gente, os clientes, todo mundo se surpreende e fala, caraca, vocês estão mesmo fazendo isso por mim, assim? Então, é sempre esse sentimento que a gente tem e isso, para mim, é uma cultura real de colaboração, né? Então, uma coisa que a gente tem muito forte ali dentro é esse fomento de que, olha, todo mundo aqui quer resolver esse problema e todo mundo aqui vai dar o seu máximo para resolver esse problema. Para mim, isso é o mais legal, né? E dentro da área de people, a gente leva isso muito a sério, né? A gente leva isso muito a sério no desenvolvimento das nossas atividades, dos nossos projetos, dos processos. A gente sempre considera ali todo mundo que está envolvido,
quais são, né, as pessoas que estão sendo impactadas com as ações, com as decisões que a gente está tomando, para que a gente possa construir processos que estão focados no nosso colaborador, que estão focados no nosso cliente, que estão focados na necessidade do nosso negócio, nos gestores, nas pessoas que estão lá na ponta desdobrando aquelas definições que a gente acaba decidindo dentro da área de people, mas que vão impactar todo mundo. Sim. Não, amor, eu tenho que confessar que é muito legal quando vocês fazem os processos seletivos, né? E a pessoa começa a trabalhar nas apps, a gente sempre, nossa, durante o processo seletivo fiquei encantado pelas apps ali, o jeito que a gente foi tratado. Então, você e seu time ali fazendo um trabalho maravilhoso nesse sentido. É muito legal sempre ouvir o feedback de quem acabou passando por esse processo. Sim. Muito legal. Com certeza. Ô, Moira, ainda, né, sobre decisões das apps, né? Desculpa, cultura das apps, o que você acha que são pilares assim, que norteiam a tomada de decisão ali dentro? Você ali como líder da área de people, né? Quais são os princípios, valores que você usa para a tomada de decisão? Olha, Pablo, eu tenho bastante alegria de falar dos valores das apps que a gente usa para tomada de decisão, né? A gente teve um trabalho especial para transformar em palavras aquilo que a gente via acontecendo no nosso ambiente de trabalho e que hoje é o que a gente coloca na mesa, né? Quando tem algo para a gente pensar ou algum lado para a gente definir para qual lado ir, a gente coloca os nossos valores organizacionais na mesa e pensa, estamos de acordo com esses valores, né? Faz sentido com isso que a gente está almejando, com isso que a gente está dizendo que nos guia? E aí, eu sou muito suspeita porque eu cuidei desse processo lá desde o comecinho. E para mim é um filho, né? Eu tenho todo um carinho especial pelos valores organizacionais. Então, eu acho que a gente consegue abranger, né, todos os momentos, assim, né? A gente tem valores que estão no nosso dia a dia, né? Tudo que a gente faz está pautado neles, né? Cuidamos para crescer, é o nosso valor base ali, né? Onde tudo que a gente faz é para o nosso crescimento. A gente tem conquistamos resultados com qualidade, isso está em todo mundo, né? A gente tem profissionais de qualidade nas apps, mas não são só eles que gostam de coisas de qualidade, né? A qualidade está em tudo nas apps. A qualidade está em tudo. Então, a qualidade está na área de people, a qualidade está no marketing, a qualidade está em vendas. Então, a gente cuida muito de todo o nosso dia a dia. Eu não lembrava que você trabalhou na área de qualidade. Eu trabalhei, o Tiba também. Então, esse DNA de qualidade é muito forte, realmente. DNA de qualidade muito forte. Sim. Eu vou contar um segredo para você. Não vai mais ser segredo, agora eu vou colocar no podcast. Mas dentro da área de people, ali o time me chama de Moira ABNT. Até hoje, porque eu não consigo ali, ó. A margem tem que estar justificada, entendeu? Senão eu não consigo nem ler o documento. E eu acho que a qualidade é uma coisa muito forte mesmo para todos nós, né? Desculpa até te interromper, você estava falando dos valores, eu vi que você trouxe também, né? Você sempre carrega com você. Eu carrego aqui comigo. Eu vejo muita gente nas apps carregando sempre os valores das apps, né? Que a gente tem um book que fala, mas é uma coisa que a gente, cultura, valores, né? É uma coisa que a gente sempre preza muito, né? Então, vi que você carrega aí contigo sempre. Eu carrego, eu estava te contando, né? A gente tem o Cuidamos para Crescer, o Conquistamos Resultados com Qualidade, que são base do nosso dia a dia. A gente tem valores que norteiam como a gente trata as pessoas, né? Então, como a gente trata as pessoas? A gente trata com salabona, que é o nosso valor do respeito, que é o nosso valor de enxergar o outro, né? A gente trata o outro com nossa harmonia vem de todas as vozes. O que isso significa, né? Que a gente vai falar uma só voz, né? A gente vai ter uma só opinião, a gente vai emitir uma só decisão, mas antes a gente vai ouvir as pessoas, né? Para entender o que elas também acham, qual que é a visão delas sobre aquilo que a gente está pensando. Então, esses valores, eles norteiam um pouco desse movimento, né? A gente tem valores que são aspiracionais, né? A gente tem o presença que representa, que significa que as apps quer estar nos lugares ali, sendo lembrada, né? E também fazendo o que é bom para que as pessoas pensem na empresa como uma empresa que está lá quando as coisas boas estão acontecendo. E a gente tem o Semeamos Transformação, que fala muito do que a gente acredita para o futuro, para a gente poder também... aqui no dia a dia, né, às vezes a gente faz as coisas e pensa, poxa, por que eu estou fazendo isso, né? E talvez a gente esteja fazendo isso para o nosso futuro, né? Ou talvez nem para o nosso futuro, para um futuro onde a gente nem vai estar, mas que a gente está criando aquilo no formato que vai ecoar lá no futuro. E eu tenho, assim, um queridinho, que é o meu valor Inspiramos Protagonistas, que para mim fala muito sobre como a gente cuida dos talentos dentro das apps, o que a gente espera dos talentos dentro das apps. E eu gosto muito que ele está no plural. Inspiramos protagonistas. Perfeito. Eu acho que as apps é uma empresa que faz questão de não ser uma empresa de superestrelas, né? Uma empresa que faz questão de ser uma grande constelação.
e aí todo mundo brilha, e a gente quer todo mundo protagonista lá dentro. Então, eu tenho um carinho muito especial por esse valor também. É isso. Não tem herói, mas a gente é quase uma Marvel, assim, de tantos heróis que nós temos. São muitos, são muitos. Mas falando ainda você falou de diferenças, vozes, né? Como é que é tratado o tema de diversidade dentro das apps? A gente tem um número que eu vou até contar para você, porque ele é, assim, um grande orgulho para a gente, né? A gente tem nas apps 65% dos nossos colaboradores pertencentes a grupos de minoria. Uhum. Então, dentro do nosso mercado, né, dentro do nosso ambiente, dentro do nosso mundo, é um número realmente muito impactante, né? Mesmo assim, a gente tem os nossos desafios internos, né? A gente quer continuar se posicionando como uma empresa que preza pela diversidade de uma forma que seja propositiva, né? Não só que a gente, enfim, vá ali e o que der certo, né? Se entrar alguém aqui com esse perfil, bom, né? Não, a gente quer buscar pessoas que possam aumentar aqui a diversidade do nosso grupo. Então, a gente trabalha com programas específicos. Então, a gente trabalha, por exemplo, já é o 2º ano que a gente está trazendo o programa de estágio focado em vagas afirmativas para mulheres na tecnologia. A gente trabalha vagas específicas para pensar em pessoas neurodivergentes. A gente trabalha posições específicas para pensar em pessoas pretas. Então, isso é muito importante para a gente dentro do nosso dia a dia, né? E, além disso, a gente trabalha com esse tema dentro ali do nosso grupo, né? Dentro ali de todos os colaboradores. A gente tem os eventos de reconhecimento, a cada data que a gente tem, que lembra desses grupos, né? Então, a gente tem o dia ali da consciência negra, a gente tem o dia da mulher, e a gente trata com muita seriedade essas datas para que elas, de fato, signifiquem o que elas significam e que os nossos colaboradores tenham um momento para interagir sobre isso também. Muito legal, Moira. E você falou de reconhecimento interno. E reconhecimento interno, conta um pouquinho dos prêmios que ganhou, muito pela sua liderança, né? Realmente junto com a nossa liderança, de estruturar uma empresa que tenha esse foco nas pessoas, né? Conta um pouquinho dessas premiações que nós atingimos. A gente tem, acho que desde 2022, sido reconhecido como um lugar incrível para se trabalhar, né? Esse é um selo que ele é dado pela FIA, que é a Fundação Instituto de Administração, da USP. Então, é uma avaliação que é feita por uma entidade externa, que avalia tanto as práticas que a gente tem como organização, como faz uma pesquisa de clima com os colaboradores, para que eles deem a opinião deles também sobre as práticas que estão sendo exercidas. E já a gente, há 3 anos, vem conquistando todos os anos aqui essa certificação, né? Isso é muito importante, né? Por que isso é muito importante? Porque a gente sabe que a gente trabalha num lugar bom, né? A gente olha para o lado e a gente vê, né? Mas quando a gente tem uma instituição externa certificando isso, dizendo, olha, gente, a gente olhou e de fato isso é bom, né? A gente tem uma base comparativa, a gente sabe quais são as práticas de mercado e de fato vocês estão se destacando dentro desse mercado, isso tem um outro peso, tanto para a gente, né, que fica mais certo de que o caminho que a gente está perseguindo, né, ele é correto, ele é onde a gente vai alcançar a excelência, Perfeito. Quanto quando a gente precisa mostrar para fora, né, mostrar para a nossa pessoa candidata, para quem quer vir para as apps, para clientes que querem contratar as apps também, para fazer os serviços, que a gente de fato tem uma preocupação genuína e está cuidando dos nossos colaboradores. Então, para mim, ter esse selinho ali, eu sempre faço questão, todo ano a gente se inscreve, a gente cuida com muito carinho ali da aplicação da pesquisa e a gente faz questão de sempre fazer um momento para esperar o resultado junto com os nossos colaboradores e colocar os nossos selinhos ali em todos os nossos materiais, porque de fato dá muito orgulho. Muito legal, Moira. Tem um outro aspecto que eu queria abordar também relacionado à área de people, né? Ou das apps em si, no jeito de trabalhar, né? É que as apps começou há mais de 10 anos com uma empresa remota, né? A sede dela começou em São José dos Campos, né? Mas atendo empresas do Brasil todo, né? Então, há mais de 10 anos trabalhando no formato remoto, né? E logo que você chegou, veio a pandemia depois, né? As apps também foi durante a pandemia, né? Então, aconteceu esse movimento do mercado começar a trabalhar remoto, né? Sim. A gente tinha um trabalho remoto, às vezes ainda no escritório, né? Algumas pessoas em home office, mas foi todo mundo para home office, né? Queria perguntar um pouco sobre o trabalho remoto, né?
qual que é o segredo das apps aqui, né, para a gente ter essa empresa que trabalha com a gente chama de remoto first, né, as pessoas em regime remoto, que eu vejo um movimento no mercado de tecnologia, não só no mercado de tecnologia, até outros setores de clientes nossos, por exemplo, voltando para o presencial, ou gente que está precisando, na área de tecnologia, aprender como é que trabalha em trabalho remoto, porque a maioria dos profissionais de tecnologia preferem trabalhar em regime remoto, né? E nos perguntam, né? Como é que vocês fazem? Pede nossa ajuda, né? O que você conta um pouquinho sobre trabalho remoto, Moura? Inclusive você, né, Moura, que sempre uma nômade digital. Conta um pouquinho também da sua experiência. Como head na área de People, eu tenho que dar o exemplo do que dá para fazer, né? Então, eu já aproveitei no meu primeiro ano ali de trabalho remoto, peguei minhas coisas e fui morar na praia, morei 3 anos em Ubatuba e desde o ano passado estou morando em Monterrey, no México. Então, eu estou aqui de visita no Brasil de volta, mas estou lá trabalhando de outro país. Não só eu, como outras pessoas das Zapters também trabalham de outro país. E a gente tem Zapters aí em todos os estados, né? Tem no Brasil inteiro. Eu acho que o trabalho remoto, Pablo, ele é viável se a gente tiver um comprometimento em 2 vias, né? E a gente precisa, de um lado, ter responsabilidade, que é o lado do colaborador. Então, ele precisa saber que ele tem as suas metas, seus objetivos, suas entregas, e que a gente está contando com isso, é a responsabilidade da entrega. E, do outro lado, a gente tem a confiança. Então, quando a gente tem esse encontro de responsabilidade com confiança, é quando o remoto funciona. Se uma dessas pontas não acontece, aí ela não funciona, né? O que a gente pode garantir aqui nas apps é que a confiança ela acontece, né? A gente tem uma liderança que é muito habituada a trabalhar no remoto, é uma liderança que consegue prestar suporte, mesmo estando distante, é uma liderança que acompanha o dia a dia, que consegue desimpedir bloqueios, que está ciente do que está acontecendo. É uma liderança que consegue trazer para os nossos colaboradores um conforto de que estão ali por eles, né? Mesmo estando longe fisicamente. E a gente tem a expectativa de que os nossos colaboradores, as pessoas candidatas que possam chegar até a gente, tenham essa noção também da responsabilidade que elas têm para poder trazer as entregas dentro desse ambiente remoto, né? Eu acho que um grande desafio do remoto é, de fato, a gente conseguir provar que ele funciona, né? Então, quando a gente tem esse encontro, a gente consegue provar que ele funciona e todo mundo se beneficia. Então, eu acho que conhecer as melhores práticas, estar presente, né? A gente, às vezes, confunde muito o trabalho remoto flexível com um trabalho assíncrono, por exemplo, né? Então, então, eu vou trabalhar remoto, quer dizer que eu posso trabalhar de madrugada? Não, quer dizer que você vai estar no seu horário comercial, na nossa realidade, né? Sim. Existem outras empresas com outras realidades. Mas, dentro da nossa realidade, no horário comercial, a gente tem o atendimento ao nosso cliente, tem as reuniões que acontecem ao longo do dia. Então, é importante também que a pessoa que esteja sentada ali do outro lado da mesa tenha essa consciência, né? Isso é o mais importante. Mas, assim, sou uma usuária do trabalho remoto e acho que, de fato, é algo que é muito diferencial para a qualidade de vida, para a maximização do tempo e também para o desenvolvimento de relação com pessoas que você jamais encontraria dentro de um escritório, né? Eu acho que isso é muito importante também. Sim. Não, e é muito legal quando a gente vê, né, principalmente clientes novos, né, alguns muito reticentes ao trabalho remoto, né, porque a nossa cultura não é de remoto, né, acho que muito tem a ver também, né, Moira, com maturidade das organizações, né, e a gente tem ajudado também a criar essa maturidade dentro de algumas organizações, né, mas realmente ele funciona e é tão legal ver os clientes quando eles experimentam, pô, funciona, né? Então, isso é muito legal. Moura, falando ainda nessa área de remoto, ou puxando um pouco para tecnologia, inovação, né? Nessa nossa área de people, de pessoas, gestão de pessoas, recrutamento e seleção, né? O que você está enxergando são os grandes movimentos que estão acontecendo de inovação nessa área? Nossa, eu vou ser muito clichê se eu falar inteligência artificial. Não, é o que todo mundo fala nesse podcast. O podcast pode mudar até um título aqui, só de inteligência artificial, porque todo mundo fala disso, só se fala disso. Porque tudo está despontando e em diferentes rumos, né, em diferentes lugares, assim, da área de gestão de pessoas para a inteligência artificial, né? Então, a gente tem ali, desde
feedbacks que a gente consegue desenvolver através da inteligência artificial, que faz toda uma análise ali do que está acontecendo e pode dar um feedback assertivo sobre aquilo para ajudar a liderança a desenvolver o colaborador. A gente tem a parte de recrutamento e seleção que está sendo totalmente revolucionada pela inteligência artificial, né? Então, muitas das discussões também com relação à parte ética da inteligência artificial está relacionada à parte de recrutamento e seleção. Muita da adaptação das pessoas que estão em busca de uma posição no mercado de trabalho também vai ter que ser com relação à inteligência artificial, né? Sim. As pessoas que estão na outra ponta da mesa têm muita resistência de conversar com uma IA, né? Por que eu tenho que falar com a IA? Isso aqui é IA. Vou te contar até um caso. A gente teve um caso muito engraçado recentemente de uma pessoa que participou de um processo seletivo e a gente tem uma preocupação genuína de cuidar das pessoas nos processos seletivos, né? Independente do tamanho ali, da quantidade de candidatos que a gente tenha. E a gente faz feedbacks personalizados, né? Quando a pessoa avança ali, a gente tem a etapa de triagem de currículo, que é um pouco mais generalizada, né? Mesmo assim, a gente consegue dar um feedback do porquê a gente não segue. E quando a pessoa avança um pouco mais, a gente consegue ir cada vez mais na personalização para explicar o porquê que ela não foi aprovada para a posição. E a gente fez um feedback personalizado para uma pessoa e ela retornou a nossa avaliação, que a gente faz questão de pedir uma avaliação de como é que foi o processo. Ela retornou dando uma nota 1 e dizendo, olha, eu recebi um feedback, ele estava bom, mas foi muito rápido, eu acho que foi a inteligência artificial que escreveu. E não foi a inteligência artificial, foi a nossa líder de recrutamento que estava lá escrevendo. E aí ela entrou em contato com a pessoa e disse, olha, fui eu que escrevi, né? Não foi a inteligência artificial. E a gente entrou nessa discussão, né? Mas e se tivesse sido a inteligência artificial, né? Poxa, é um feedback, foi rápido, foi coerente, né? Fazia sentido dentro da posição que você estava se aplicando. Então, eu acho que a transformação, ela vai vir dos dois lados, né? A gente vai usar cada vez mais inteligência artificial, não só na parte de recrutamento e seleção, mas no desenvolvimento de competências, né? Então, a gente já tem a inteligência artificial fazendo avaliação de competências e também propondo formas de desenvolver essas competências no plano de desenvolvimento individual e criando ferramentas, enfim, né? Fazendo ali o dia a dia. Mas a gente também tem as pessoas que estão do outro lado, né? Então, a pessoa candidata entendendo que vai ter uma IA participando do processo seletivo dela, né? E a pessoa colaboradora entendendo que vai ter uma IA ajudando o gestor a poder fazer um bom feedback e que isso é positivo para o desenvolvimento dela e para a carreira dela também. Falando ainda nessas pessoas que estão passando nos processos seletivos, né? Duas perguntas, vamos por partes. A primeira, como é que as pessoas devem se preparar para o futuro, quem está em seu processo de formação, de escolha de profissão, né, para o futuro. E o segundo quem quer trabalhar nas apps, também dica para esse público das pessoas que querem trabalhar nas apps. Perfeito. Como é que as pessoas vão se preparar para o futuro, né? Eu acho que o mais importante é ter abertura para o aprendizado, né? Eu acho que a gente está num ponto que ninguém sabe tudo em nenhum momento mais, né? A todo momento as coisas estão saindo, sendo atualizadas, sendo discutidas, sendo melhoradas. Então, ter abertura para o aprendizado, entender que muito provavelmente o que a gente fazia há 10, há 5, há 1 ano atrás, não vai ser igual ao que a gente vai fazer a partir de agora, né? E com isso vem um mundo de possibilidades, né? Então, poxa, a vida inteira aqui a gente trabalhou, eu me formei em administração, trabalhei como RH. O que é de futuro? Cara, não sei, talvez não esteja criado ainda, né? Para onde é que vai a carreira? Então, ter essa abertura para poder explorar o que está chegando, poder entender como a inteligência artificial vai impactar nas atividades que eu faço no dia a dia, como isso me abre portas para fazer coisas que eu não conseguiria fazer se eu tivesse preso naquela posição, naquelas atividades, é muito importante, né? Então, acho que é isso. Essa abertura para o aprendizado é a parte mais importante, é o lifelong learning, né? Sim. Então, não é de hoje que a gente fala disso, mas eu acho que cada dia mais, que passa, isso fica mais evidente, né? Ninguém mais pode falar, não, eu faço assim, eu sempre fiz assim,
e é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. Não Aprendizado e adaptação contínua, não vai né? fazer. Amor, antes de responder a segunda, eu quero segurar ela um pouco, porque me surgiu uma outra. A gente falou aqui de preparação para o futuro, e assim, a gente tem visto que esse tema de inteligência artificial, essas mudanças no mercado, né, geram muita ansiedade nas pessoas, né? O que é o futuro, o grau de incerteza, né? E aí eu queria trazer um tema, por isso que eu quero mudar um pouquinho, depois a gente volta no outro assunto, sobre saúde. Tá. Né? Principalmente aqui com foco em saúde emocional, né? Saúde que é um tema que a gente se preocupa tanto nas apps, né? Queria que você falasse um pouco desse momento que nós vivemos, né? E como as apps, liderada pelo time de People também, cuida da saúde das pessoas e dicas para as pessoas cuidarem da saúde nesse cenário de incerteza, de mercados mudando, principalmente. Né? Sim. Eu acho que a saúde, principalmente a saúde mental, é o tema que mais vem crescendo também dentro das áreas de people, de gestão de pessoas, desse cuidado que as empresas precisam ter com seus colaboradores, né? Isso está já tão evidente que é uma responsabilidade da empresa, que inclusive esse ano passou a ser norma, né? Então, a gente tem uma nova norma regulamentadora entrando em vigor, falando sobre saúde mental dos colaboradores e da responsabilidade que a empresa tem para poder aplicar isso dentro do seu dia a dia, né? Eu acho que é muito importante, Pablo, que todas as pessoas que estão no mercado de trabalho, que elas se fortaleçam para aguentar esse baque que é muito grande, né? Essa pressão que a gente sofre não é fácil, né? A gente tá mudando todo dia. A gente até tem aquela brincadeira, né? Falam pra gente sair da zona de conforto, mas eu não encontrei minha zona de conforto ainda, né? Onde é que tá? Alguém sabe onde é a zona de conforto? Porque aquilo muda todo dia e a gente tem que estar atualizado. E a gente não basta estar atualizado, tem que estar à frente. Enfim, é um espírito de movimentação muito grande, né? Então, eu acho que as pessoas precisam se fortalecer tanto mentalmente quanto fisicamente para isso. E esse é um tema que a gente com recorrência fala nas apps também. Né? Então, a gente tem um trabalho remoto, legal, você está sentadinho na sua cadeira, você vai passar 8 horas sentado aí, depois você vai fazer o quê? Vou mudar de tela e vou jogar. Não, né? Vamos fazer outra coisa. A gente tem benefícios, por exemplo, relacionados à saúde física. A gente tem ali parcerias para que as pessoas possam ir para a academia e etc. Porque é importante para que a gente possa fazer para que a gente possa receber toda essa carga que a gente vem recebendo, né? Então, dentro das apps, a gente costuma promover conversas também que vão falar sobre saúde mental. A gente tem uma parceria muito importante com uma corretora que traz para a gente muitas informações. Então, a gente compartilha sempre, né, os meses temáticos, como a gente pode se cuidar. A gente tem ali um atendimento online disponível para os colaboradores. Então, tudo isso é bastante importante e a gente tem esse foco também ali dentro, além da saúde física também, que é um tema que a gente vive também fomentando dentro das nossas ações. Ótimo, Moira. Obrigado. Voltando à outra pergunta, né? Eu falei de dicas das pessoas se prepararem para o futuro do mercado, né? E saúde também é uma grande dica, né? Sim. Porque isso preparo é uma grande dica. Mas e para quem quer trabalhar nas apps, o que você falaria para as pessoas que estão assistindo a gente? Fala, um dia quero trabalhar nessa empresa. Bom, primeiro eu quero te dizer que eu sempre fico muito lisonjeada quando eu vou conversar com alguém. A pessoa fala, nossa, meu sonho é trabalhar nas apps. Eu falo, ai, cara, que legal, porque quer dizer que a gente está fazendo uma coisa muito legal aqui. Então, eu sempre acho isso muito, muito bacana. E isso tem que vir acompanhado do porquê, né? Porque senão ficou algo muito vago, né? Eu quero muito trabalhar nas apps. Por quê? Então, minha primeira dica, a mais importante, é conheçam a empresa, né? A gente tem muito conteúdo disponível, tudo que a gente faz tá lá nas redes, a gente disponibiliza aí depoimentos dos nossos colaboradores, dos nossos clientes, material dos nossos eventos, nossas entrevistas, etc. E é muito melhor quando a pessoa que está se candidatando a uma posição sabe a que ela está se candidatando, o que a gente está propondo para ela como trabalho, como ambiente de trabalho, quais são os desafios, né? Então, muitas vezes, a pessoa não entende exatamente o que a gente está fazendo e quais são os desafios que ela vai enfrentar aqui. Então, é importante fazer essa pesquisa prévia, né? Estar ciente de que está se candidatando àquela empresa específica, né? E não só estou atirando o currículo para ver se algum lugar me aceita. Então, acho que esse é o grande diferencial das pessoas candidatas que a gente encontra.
Qual é o canal para elas chegarem até as apps? O canal é... Vem, gente, vem que olha. Vou falar para vocês. Depende. Se você quer se encantar mais ainda e aprender e ver a galera, o que está acontecendo lá, você vai entrar no nosso Instagram, que é @remotonasapps, porque é uma parte importante ali pra gente. Então lá tem muita coisa, inclusive do nosso público interno. Eles gravam vídeos, eles mandam fotos e aí a gente compartilha lá com toda a nossa rede. Então isso é muito legal. A gente está também no LinkedIn, então vocês podem procurar lá a página das apps. A gente também divulga vagas lá pelo LinkedIn. E a gente tem também o nosso site, nossa página de carreiras. Então é só acessar o nosso site, zapps.com.br, e aí a gente tem ali a nossa página de carreiras que vai direcionar a gente direto ali para a nossa parceira de recrutamento e seleção, que vai ter todas as vaguinhas, tudo descrito, todos os requisitos, e também o nosso banco de talentos. A Cria muito e a gente não tem nenhuma vaga ali no meu perfil. Tem o banco de talentos e ele funciona. Então, inscrevam-se que a gente vê quem está no banco de talentos. E é isso. Muito bom, Moira. A gente vai deixar os links aqui dessas referências todas da Moira aqui na descrição do vídeo. Moira, não acabou ainda, tá? Eu fui para a fase de dicas, geralmente a última, mas eu queria voltar um pouco, né? Esse dia eu participei do WhatsApps, né? Que é um encontro semanal que a gente tem, onde a gente compartilha com todos os Zapters, né? Que é como a gente chama quem trabalha nas apps, sobre o que está acontecendo nas apps, né? Umas 2 semanas atrás eu participei de um que foi muito emocionante, porque estava na comemoração das pessoas com um determinado tempo de empresa, quantos anos. Nossos aniversários. Os aniversários. E deixa eu contar essa curiosidade também. Conta. Tudo nas apps a gente coloca a letra Z na frente. Então, a gente não tem DNA, a gente tem ZNA. Sim. A pessoa não faz aniversário, ela faz aniversário lá dentro. E uma vez a gente quis criar um canal de cursos. E aí a gente ficou nessa de, e agora como é que vai chamar o nosso canal? Porque toda a gente põe Z na frente, mas aí não faz sentido ficar Zursos. A gente... É Zursos, então. O nome do nosso canal é Zursos. Então, lá, tudo com Z. Era uma comemoração de aniversariantes do mês. Essa semana teve o Zetap, né? Que são teve setups, Zetap, né? Teve. São os setups que viram Zetaps. Sim. Mas essas 2 semanas atrás que eu estava ali com o time, né? E vocês compartilhando ali os aniversariantes de Zapts, né? E foi muito emocionante ver, assim, o carinho que as pessoas têm com a empresa, né? O amor que elas têm com seus pares e com as suas empresas, com a empresa, né? Queria entender um pouco dessa receita, da onde vem isso, né? Os Zapters ali que compartilham com tanta emoção. É emocionante, realmente, né? E é emocionante pra gente, né? E a gente tá ali o dia todo, fazendo tudo acontecer e etc. E aí, quando vem alguém e dá o seu depoimento, né? De uma forma tão espontânea, contando como é que a gente impactou a vida pessoal, né? Dessa pessoa, é uma coisa que até a gente fica emocionado. Assim, é muito emocionante. E eu acho que isso está muito atrelado àquilo que eu trouxe antes do cuidado real e genuíno que todo mundo ali tem com o outro, né? Então, People tem como uma skill ali o cuidado, né? Se espera que a área de People cuide das pessoas dentro da organização. O que é muito bom, a gente faz com muito carinho. Mas todo mundo se cuida, né? Então, o líder vai cuidar do liderado, mas também um líder vai cuidar do outro. As pessoas que estão ali convivendo todos os dias, os amigos, eles criam relações, né? As pessoas criam relações entre elas, monta grupo de corrida, monta grupo de jogos, fica ali, faz um happy hour online, à parte. Então, as pessoas vão criando essas conexões dentro do dia a dia e isso acaba se refletindo em todo esse cuidado, né? Nesses aniversários foi muito legal, porque tinha uma pessoa que estava fazendo 4 anos de Zapts, e aí tinha todo ali um hall de pessoas que ela já tinha conhecido, vários líderes, etc. Algumas pessoas fazendo 1 ano de Zapts, e também já tinha ali tido interação com muitas pessoas, e o quanto essas pessoas impactaram o momento pessoal de vida delas. Acho que a receita para isso é o cuidado genuíno, uma coisa que, desde o começo, né, é muito forte para mim, eu faço muita questão de falar dentro das apps, agora fora das apps, né? É que a gente realmente viva aquilo que a gente fala, né? Então, eu não tenho coragem de vir aqui e falar para você, não, vai lá nas apps, porque... E se isso não for verdade, assim. Então, eu acho que quando a gente pensa, por exemplo, que a gente tem o prêmio Lugares Incríveis para Trabalhar, tem coisas que eu só tenho que marcar sim ou não lá, né? Então, não necessariamente vai ter ali alguém para conferir se aquilo que eu estou dizendo é certo, mas eu
vou marcar. Se eu não tiver, eu vou marcar que eu não tenho, porque eu quero evoluir naquilo e ter aquilo como um plano de futuro. Então, eu acho que uma coisa importante é isso, assim, é realmente falar o que vive, né? Então, isso eu acho que é o que faz diferença mesmo nesse dia a dia. Você falou de futuro. Como é que você imagina o futuro? Ou como é que você deseja o futuro, Moira? Olha, como eu imagino o futuro remoto, imagino ele remoto. Eu acho que a gente tem muito a ganhar com esse modelo. Vamos falar dos pontos positivos do remoto? Vamos falar dos pontos positivos. Eu acho que é importante, né? Tem um movimento de volta ao trabalho presencial, o híbrido, né? Que mantém parte do remoto, né? Mas eu gosto de encontrar as pessoas pessoalmente também, tá? Eu acho que todos gostamos, né? Eu acho que esse é o ponto, acho que a ideia não é você se fechar numa sala e nunca mais ter nenhum contato visual com ninguém, assim. Sim. Mas eu acho que o ponto importante do remoto é, primeiro, né? Eu me sinto uma pessoa muito mais focada no meu trabalho naquele momento, quando eu estou dentro de uma sala, sozinha, com a minha lista de atividades. Ele é produtivo, né? Ele é muito produtivo, né? Quando a gente trabalha na área de tecnologia, a gente está falando de desenvolvedores, a gente está falando de analistas de qualidade, testes, são disciplinas que exigem muita concentração, né? Então, quando a gente está pensando sobre isso, você ter um ambiente ali em que você consegue focar no que você está fazendo faz muita diferença, né? Então, acho que o trabalho remoto ele agrega muito nessa parte. O trabalho remoto, ele traz um equilíbrio, uma qualidade de vida que é muito importante. Porque a gente fala muito do tempo que as pessoas perdem no trânsito. Principalmente quem mora em grandes capitais, São Paulo. Sempre. Mas não é só o tempo. É o estresse. O nível de estresse que você acumula de manhã antes de chegar num escritório. Né? E aí você acumula outro nível de estresse para você poder chegar de volta na sua casa. Então, eu entendo que a gente, quando fala de qualidade de vida, a gente não está falando só de tempo livre para jogar vôlei. Não é isso. Né? Eu estou falando também de reduzir o estresse. A gente acabou de falar sobre ansiedade, a gente acabou de falar sobre cuidado com a saúde mental. Então, eu acho que o trabalho remoto ele te proporciona estar num ambiente que te deixa menos estressado. E uma vida mais saudável. Uma vida mais saudável, né? E poder ter esses momentos também, né, de ok, então essa 1 hora que eu não vou ficar no trânsito, eu vou na academia, essa 1 hora que eu não vou ficar no trânsito, eu vou fazer uma aula de dança, vou pedalar, vou fazer alguma coisa que me faça bem, vou ficar com meus filhos, vou passear com o cachorro. Então, isso faz muita diferença também no dia a dia de todo mundo, né? Então, eu acho que eu vejo um futuro onde a gente possa ter os nossos momentos de encontro presencial, em que, poxa, legal, a gente se abraça, a gente fala, e aí, seu corte de cabelo, a gente tem toda essa brincadeira que é gostosa quando a gente está juntos, né? E a gente cria conexão, porque a conexão, ela vem forte quando a gente está ali em contato com a pessoa, né? Mas que a gente também possa ter a liberdade de ficar em casa ou ficar no seu coworking, onde você desempenha melhor, para que você possa cuidar mais de você também, né? E ter um equilíbrio entre a sua vida profissional e a sua vida pessoal. Ótimo. O que mais, Moira? O que mais de futuro? Vamos falar de futuro. Futuro é agora, né? Eu acho que o que é mais de futuro que a gente vê é um futuro muito desafiador em termos de desenvolvimento de competências, porque a gente está falando mais uma vez, né, de uma obsolescência muito rápida do que a gente sabe. Sim. Então, eu acho que a gente tem que se preparar para um futuro onde as coisas vão evoluindo e o nosso ritmo de aprendizagem é mais rápido para a gente poder acompanhar aquilo que tá sendo usado, aquilo que está sendo falado. Então, eu vejo isso também de futuro. Eu vejo um futuro em que as competências comportamentais ou soft skills, elas são mais importantes. Porque a gente está caminhando para um lado onde o técnico está sendo feito por máquinas. E o que vai fazer diferença é o como a gente está se preparando em habilidades relacionadas à inteligência emocional, liderança, comunicação. Perfeito. Né? O que a gente está fazendo para poder usar essas ferramentas técnicas de uma forma que um ser humano consegue fazer, né? Que é com os seus sentimentos, com as suas emoções,
com o seu conhecimento, para poder fazer com que isso faça diferença, de fato, numa relação, seja pessoal, numa relação de trabalho e etc. Então, eu acho que desenvolver as competências comportamentais, mais do que nunca, é um desafio importante para o futuro também. Moira, chegando já ao finalzinho da nossa conversa, queria que a gente você comentasse um pouco como é que é a carreira nas apps, né? Quais são as ferramentas das apps para impulsionar a carreira das pessoas? Legal. Acho que esse é um tema que a gente gosta muito sempre de conversar, né? É um tema que sempre desperta ali muitos questionamentos e muitas opiniões. Então, eu gosto bastante de falar sobre carreira, não só nas apps, como, né, em todos os círculos, mas eu gosto bastante e é um ponto que a gente se preocupa muito também, né? Eu acho que quanto mais o tempo passa, mais fica claro que a carreira é algo que precisa ser flexível, que é algo que precisa ser moldado conforme o que está surgindo de tecnologias, que está surgindo aí de oportunidades. E a gente tem uma preocupação muito grande em poder mostrar quais são as oportunidades que as apps dão para os nossos colaboradores, né? A gente tem, dentro da nossa empresa, pessoas que migraram de uma carreira para outra com uma frequência muito grande. Sim. E com uma naturalidade, né? A gente está falando de áreas que são interligadas por tecnologias, então de desenvolvedores que se tornaram analistas de qualidade ou vice-versa, mas também áreas que não têm essa relação, né? De pessoas que vieram de qualidade como eu, né? Vieram de qualidade para a área de people. Então, isso é muito vivo dentro das apps, né? Para a gente poder orientar as pessoas, a gente desenvolveu uma ferramenta que a gente chama de Z-Skill. Tem o Z, né? Tem o Z, tem que ter o Z. Que é um mapeamento completo de competências técnicas dentro das nossas trilhas de carreira. Então, é muito legal porque a gente convida os nossos colaboradores a se autoavaliarem na nossa ferramenta interna e a gente tem lá a descrição de todas as nossas competências técnicas dentro de cada trilha que a gente tem. Nós temos níveis de proficiência, que a gente fez questão de titular com nomes de fases ali de RPG, então a gente deixou bem cool ali para as pessoas poderem se sentir pertencentes também ali ao nosso processo, sair daquela coisa ali do básico, médio e alto, né? Então, as pessoas têm a oportunidade de dizer para a empresa quais são as competências que ela domina, que ela está aprendendo, e é uma ferramenta que a gente utiliza desde o início. Então, quando a gente começa um processo seletivo, a gente vai abrir uma vaga e a gente olha lá quais são as competências que a gente espera para essa posição. E a pessoa que está se inscrevendo na nossa vaga, ela já está se autoavaliando e ela nem sabe disso ainda, mas ela já está dizendo para a gente em qual nível ali que ela se enquadra, né, em qual nível de proficiência que ela se enquadra naquela competência que faz parte daquela trilha de carreira. E em cima dessas competências, a gente consegue, então, definir os planos de desenvolvimento. A gente tem ali um suporte técnico, um apoio técnico do nosso CTO, mas a gente também tem os nossos líderes, a gente também tem especialistas dentro de cada trilha que podem apoiar ali no desenvolvimento desse plano. Então, eu acho que é muito bacana que as pessoas tenham essa abertura, né, para entender o que está contido dentro de cada uma dessas trilhas, o que é esperado delas dentro de cada uma dessas trilhas e também como que elas fazem para se desenvolver aí em cada uma delas. Muito legal, Moira. Para encerrar, que recado você deixa aqui para a nossa audiência? Um recado final. Vou deixar um recado final. Olha, gente, eu sou da área de recursos humanos, ou people, como a gente chama aqui nas apps, dentro de uma empresa de tecnologia, e uma coisa que eu faço questão, junto com o meu time muito querido, é de sempre trazer tecnologia para dentro dos nossos processos. Então, a gente trabalha com metodologias ágeis, a gente trabalha com inteligência artificial, a gente traz tudo o que a gente vê que o nosso público também está utilizando, porque a tecnologia ela permeia todas as áreas. Então, você que está aí assistindo e que não é desenvolvedor e que acha que tecnologia não tem nada a ver com você, eu acho que você precisa reavaliar, porque a tecnologia impacta todas as áreas, né? A gente tem tecnologia para quem é advogado, a gente tem tecnologia para quem é médico, a gente tem tecnologia para quem é da área do agronegócio. Então, eu acho que a principal mensagem aqui é, né, o quanto você está antenado com as tecnologias que são do seu setor. E se você não está antenado, é melhor começar a procurar, porque com certeza tem gente trabalhando nisso lá fora. Moira, muito obrigado.
pela nossa conversa, ter aceitado esse convite na tua visita a gente aqui no Brasil, né? Agora que você é uma estrela internacional mexicana. Muitas graças. Por nada. É muito difícil essa resposta, mas eu estudei bastante por nada. E quero agradecer vocês também que assistiram esse episódio do Futuro Agora aqui com a gente. A gente vai deixar aqui na descrição todas as referências. Continuem seguindo a gente. Espero que a gente se encontre nos próximos episódios. Obrigado. Tchau, tchau.